Oi, gente. Estamos com mais uma entrevista aqui no Diário do Rio, com os candidatos a deputado federal, estadual e senador. Hoje a gente recebe o Pratinha, que é músico, jornalista, foi assessor parlamentar do Freixo e do Eliomar por muitos anos na Alerj, né? Ajudou a coordenar a CPI dos transportes na Alerj. É um dos fundadores de dois movimentos importantes do samba aqui no Rio, que é o Samba da Pedra do Sal e também o Samba da Ouvidor. Pratinha, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo do Diário do Rio, que eu acompanho há tanto tempo também, já vendo aí pelas postagens, as matérias, textos sobre cultura, sobre Rio de Janeiro, sobre política. É um prazer estar aqui com vocês há pouquíssimos dias dessa grande festa de democracia, que é o dia da eleição, e nesse momento tão importante da história do Brasil. Estou aí à vontade aí e à disposição para falar sobre tudo que precisar. Perfeito. Bom, vamos começar com umas questões mais genéricas, né? Até porque você está há muito tempo como assessor parlamentar, então conhece bem da política, né? Vou te pedir para primeiro se apresentar, dizer quem você quais são as suas principais pautas, por que hoje você se candidata a deputado estadual. Pois é, você já deu um anúncio aí, um pré-anúncio aí. Eu sou Pratinha, tenho uns 34 anos de idade, mais de 20 anos de vida musical, de cultura nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas, nos teatros, nos palcos, nas gravações do Rio, Brasil e mundo afora. E tenho uma militância política partidária desde muito jovem também. Enfim, meus pais servidores públicos, militantes políticos, sempre acompanhei muito a vida política, sempre me interessei muito pela vida do parlamento, a vida do executivo, e comecei minha militância política partidária bem cedo ali, acompanhando o Eliomar, o Chico Alencar, o Marcelo Freixo na vida política. Fui um dos fundadores do PSOL, fiquei lá 17 anos e com muito orgulho, aprendi muito no PSOL. O PSOL continua sendo um partido muito importante e nesse tempo todo trabalhei, há 13 anos trabalho dentro da Alerj. Trabalhei, né, até 3 meses atrás, quando me desincompatibilizei para ser candidato, com o deputado Eliomar Coelho. Na verdade, 13 anos com o Eliomar, contando o tempo de Câmara de Vereadores. Eliomar, que foi um parlamentar, que é um parlamentar muito importante na história política do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Foi vereador por 7 mandatos e está no seu segundo mandato de deputado estadual, uma figura, sabe, super ética, combativa, competente no dia a dia do legislativo. E eu coordenei os mandatos dele. Os 3 últimos mandatos dele, eu fui da coordenação política, técnica, coordenação de plenário, coordenação de comunicação. E o Eliomar chegou aos 81 anos, embora ainda em alto nível, sendo um dos melhores parlamentares, todo dia, ainda nesse período eleitoral, principalmente, que muita gente falta em sessões, ele está lá todos os dias discutindo os projetos. O Eliomar entendeu como um grande craque que sabe a hora de parar no auge, que era o momento dele dar uma descansada desse dia a dia desgastante da vida parlamentar e mudar de forma de militância, e entendeu que era o momento de lançar alguém que já estava do lado dele há muito tempo. Não é alguma herança hereditária, né? Geralmente o pai lança o filho, o marido lança a mulher, enfim, essas coisas que a gente vê na política, esses feudos, mas é uma sucessão natural política de alguém que teve gente junto com ele esse tempo todo e contribuiu com tudo que o Eliomar fez nos seus últimos mandatos. E eu venho também com essa... na verdade, eu digo que eu fui escalado para essa candidatura pelo Eliomar e pelo Marcelo Freixo, com quem também eu tenho uma relação política e de amizade há muitos anos, que foi se acentuando mais ainda nos últimos anos. E o Marcelo, quando teve essa escolha política, essa decisão política de fazer uma frente ampla, progressista, alargada, para disputar o governo do Estado, indo para o PSB, eu fui a pessoa que estive do lado dele, acompanhando ele. Foi a única pessoa que fui exatamente naquele primeiro momento com ele, para entendendo esse momento importante do Rio de Janeiro, sabendo que a gente pode disputar e ganhar esse estado do Rio de Janeiro, e tendo aqui na Alerj um mandato comprometido com a pauta da cultura, a pauta dos transportes públicos, que sempre foram as principais defesas do Eliomar como deputado, como parlamentar, e trazendo esse sangue novo, esse gás novo aqui que eu tenho disposição para a política e para a vida parlamentar. Eu acho que eu posso contribuir, estou pronto nesse momento para assumir essa responsabilidade de suceder o Eliomar politicamente e de ser um porta-voz do Marcelo Freixo e das vozes que pedem por defesa da cultura, transporte público, da Baía de Guanabara, os servidores públicos. Eu trago toda essa bagagem aqui
para poder ter um bom mandato de deputado estadual. Perfeito, Pratinha. Pegando o gancho no que você está falando, dessa sua vivência política muito intensa, inclusive, né? Eu vou te perguntar o seguinte: você acredita que o poder legislativo do Rio, nesse período que você está aí há 13 anos, né? Mas tem uma vivência até mesmo anterior, que você disse, né? Que é muito ligada à política mesmo antes. Esse poder legislativo do Rio de Janeiro, ele tem melhorado, ele tem piorado? Como você vê esse movimento? Como você avalia o legislativo carioca nesse momento? Pois é, não, ele tem piorado, com certeza, né? A representação política, a gente vive uma crise de representatividade muito grande. A representação política foi piorando de forma. O Eliomar, eu converso muito com o Eliomar sobre isso, né? O Eliomar, e eu acompanho os mandatos, os deputados e vereadores desde criança. Antigamente você tinha uns parlamentos com alto nível de debate, você tinha mesmo direita, esquerda, de centro. Você tinha um parlamento atuante, com gente debatendo, os vereadores antigamente, você tinha Maurício Azevedo, Sérgio Cabral Pai, tanta gente, mesmo da direita, teve um lá que eu esqueci até enfim, tinha tanta gente que discutia política em alto nível, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Sirquis, isso na Câmara dos Vereadores. Na Alerj, então, você teve vários deputados que foram históricos no debate político em alto nível. Né? A gente, principalmente nessa última legislatura de deputado, a gente viu um nível cair de uma maneira, a gente com essa onda bolsonarista, essa onda do ódio, a gente viu as pessoas se elegendo através do ódio, através de ameaças, de quebra de placa, de fazer disso troféus. Então, assim, eu acho que a gente teve um declínio de qualidade parlamentar, política, parlamentar e ética muito grande, infelizmente, nos últimos anos, principalmente nessa última legislatura. Mas eu acho que a sociedade se deu conta disso, foi uma onda, foi um momento que passou, sabe, de eleição de pessoas totalmente desconhecidas se elegendo através da base do ódio. Então, acho que a gente tende a ter um parlamento menos piorado, esperamos daqui para frente. Espero que em todos os níveis, nível estadual, nível federal, e daqui a 2 anos, nível municipal. Mas a gente luta para manter o alto nível do parlamento, com debates programáticos, debates políticos. Claro que é uma briga aqui, outra ali, em alto nível, é importante, né? A gente vive no parlamento, Um a casa debate mesmo, né? o parlamento, parlar, né? Falar, você botar sua posição. Mas, às vezes, quando isso transforma num palanque, tanto às vezes para a esquerda quanto para a direita, de fazer vídeo para jogar na sua rede social e fortalecer seu algoritmo para poder crescer uma votação, acho que isso despolitiza a política, que é o que a gente não precisa nesse momento. Perfeito. Pratinha, muito dessa questão toda que você está falando também se deve ao fato de que a importância que a população dá ainda para o legislativo, ela é menor do que se dá para o executivo. Se preocupa muito mais com as eleições de presidente, de governador, de prefeito, né, do que com o deputado. Muitas vezes o eleitor decide na hora em quem vai votar, ou mesmo nem decide. Você provavelmente vê isso também de perto, né? Então, te pergunto, o que é possível fazer nesse sentido para que essa eleição do legislativo ela seja compreendida como importante que é, tão quanto, na verdade, ou às vezes até mesmo mais importante do que essas eleições do executivo, que a gente sabe que é necessário do executivo do legislativo para que o executivo possa exatamente executar o que ele pretende. O que você tem de proposta nesse sentido? Pois eu sempre costumo falar muito nas reuniões que eu costumo perguntar para as pessoas: vocês sabem dizer o nome de 5 deputados? Não sei, nem você conhece, 5 deputados gerais. A maioria das pessoas não sabe dizer o nome de 5 deputados estaduais. 5, 10 dos 70. Assim, pessoas que eu digo, pessoas que teoricamente são conscientizadas, que são politizadas, que fazem militância política até. Acho que a gente fica muito refém mesmo, muito aquém, na verdade, da questão parlamentar, muito por causa do baixo nível do parlamento, muito por causa da pouca cobertura de imprensa, pouca cobertura, talvez só cobre nos escândalos também, e você tem uma pouca cobertura setorial, né, do legislativo. Antigamente você tinha, vocês são da imprensa aí, eu sou jornalista também, mas até é engraçado, você vai numa casa legislativa das mais antigas, como é na Câmara de Vereadores, como era no Palácio Tiradentes, aqui, antiga Alerj,
Uhum. Você tinha lá o setor de imprensa, né? E você tinha lá o nome do jornalzinho, lá o nome do jornal daquela cadeira, aquele jornal Tribuna da Imprensa, O Uhum. Dia, Jornal do Comércio. Até hoje você tem lá escrito de várias, nessa coisa histórica que ficou, porque você tinha lá todo dia um setorista da imprensa cobrindo aquilo. Hoje a imprensa tem outro sentido, outro momento, né? A gente não tem mais uma imprensa que cobre política do dia a dia, a gente não tem mais uma imprensa, a gente está cada vez com um jornal de papel com menos audiência, uma imprensa que tem ainda uma sobrevida na internet, mas a gente acaba ficando muito mais refém dos algoritmos e da divulgação dos próprios parlamentares, das próprias seres políticos sobre o que acontece dentro das casas legislativas. E aí isso acaba criando uma bolha. Enfim, as bolhas das bolhas e a bolha do algoritmo acaba levando a gente a... Oi, desculpa, entrou na ligação. Não, não tem problema. Talvez só ficar prestando atenção naquela pessoa que a gente votou. E eu sinto muito essa coisa nas ruas mesmo esse últimos. Minha campanha está na rua desde os primeiros dias oficialmente da campanha e desde a pré-campanha também eu na rua conversando, indo nos lugares de cultura, as rodas de samba, viajando o estado do Rio de Janeiro. Eu rodei o estado do Rio de Janeiro todo ao lado do Marcelo Freixo, região noroeste, região norte, centro-sul, Baixada Litorânea, enfim, todas as regiões do estado, Costa Verde. Eu tive com o Marcelo Freixo rodando e conversando com as pessoas. Isso lá atrás, há um ano atrás, ninguém estava aí para a eleição legislativa. Agora, nesses 3 últimos dias de rua, e pena que está chovendo, porque dificulta a nossa conversa com as pessoas na rua, é que a gente está vendo que as pessoas... Eu perguntei candidato a deputado, a pessoa fala não. E aí a gente consegue se apresentar melhor e conversar melhor com as pessoas. Mas realmente a falta de interesse da população no legislativo é uma via de mão dupla, né? Tanto o legislativo não faz a pessoa se interessar, como a pessoa acaba não se interessando. Essa questão sempre que vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. É o contrário disso, né? E agora bate meio que o desespero, né? As pessoas não sabem quem vão votar, então chega a bater um certo de, beleza, vou aceitar, né? Mas de fato realmente existe uma resistência também da população em entender o que que é, para que faz, né? É, e também tem aquela coisa da resistência do político sempre não fazer nada. Isso é uma coisa que ainda se vê muito, né? Então, para que essa quantidade de deputados se essas pessoas não trabalham? Você ainda vê muito isso? Pois é, assim, essa coisa. Desconhecimento do que envolve esse trabalho, Claro, claro. pessoas que realmente precisam estar ali para trabalhar ou não, são mais 2, 3, 4 que estão ali meramente para ganhar dinheiro do Estado sem fazer nada. Pois é, né? A representatividade que eu falei, o problema também da representatividade e da função, porque é difícil você conseguir explicar para as pessoas a função de um parlamentar, né? O parlamentar está ali para É fazer muito leis, jurídico, né? para fiscalizar o executivo, para ser um ator político. E muitas vezes acaba, enfim, as pessoas precisam disso, do assistencialismo, a coisa que o executivo deveria fazer, e isso acaba muitas vezes ficando no papel do parlamentar, né? Mas a real função do parlamentar é você ter uma posição política dentro do parlamento, você discutir as leis orçamentárias, você ter um papel político importante na discussão de um tema, você ter dependendo de você ser um parlamentar de oposição ou de situação, você fazer a defesa de um governo, ou você fazer a oposição ao governo, isso tudo são as funções de parlamentar, e acaba que fica, muitas vezes, o parlamentar fica no assistencialismo e acaba deixando essas funções de lado para cuidar só do assistencialismo. Aí vira a base do governo, não por concordar com o governo, mas para poder ter um asfalto numa rua aqui, uma verba maior a colar. O orçamento secreto, a gente vê isso com a questão do orçamento secreto no governo federal e com a questão dos cargos secretos aqui do CEPERJ, por exemplo. Quantos deputados já não saiu denúncia de deputados indicando gente para os cargos secretos do CEPERJ, assim como o orçamento secreto da União direcionava verbas da União, verbas de emenda parlamentar para feudos para deputado X, sem passar pela discussão orçamentária das leis orçamentárias, como deve ser a discussão do orçamento no Congresso Nacional e da distribuição de verbas. Parlamentar não pode ser executivo. Até entendo, é uma discussão, enfim, é uma discussão muito ampla e teórica até, mas eu até entendo que algum parlamentar pode, talvez, indicar uma verba parlamentar aqui para colar aqui, mas
nos últimos anos, praticamente no Brasil, institucionalizou-se o parlamentar virar executivo, né? Então, não é essa a função dele, não foi para isso que ele foi eleito num cargo proporcional ao tamanho de sua bancada, proporcional ao tamanho do seu tamanho frente à sociedade, a pauta que você defende, o setor que você defende, o bairro que você defende, a cidade que você defende, e não para ser um executor de obras ou um executor de políticas públicas necessariamente. Falando, inclusive, nessa questão dos orçamentos, você foi uma das pessoas que levantou essa questão do projeto Cultura para Todos, né? Que ninguém conhecia direito o que era, acabou acontecendo. Quero que você explique um pouco para o eleitor. É importante ele saber do que se trata, né? Até porque o papel do parlamentar, um desses é justamente fazer esse tipo de controle, né? Então, vou te pedir para fazer essa explicação para o eleitor. Pois é, Cultura para Todos é um projeto que saiu nesses escândalos do CEPERJ. A gente já vinha recebendo essas denúncias de que o governo estava contratando gente sem nenhum concurso público, sem nenhum contrato com terceirização, com nada, colocando o nome da cultura com um projeto de cultura. O Eliomar, que é presidente da Comissão de Orçamento da Comissão de Cultura da LERJ, e eu que faço parte da coordenação política do mandato, logo também atuo diretamente na coordenação da Comissão de Cultura. A gente foi olhar que programa é esse, Cultura para Todos. A gente nunca ouviu falar. Todos os programas culturais do Estado do Rio de Janeiro passam por alguma fiscalização da Comissão de Cultura. A gente tem noção disso. Os editais que são feitos, os equipamentos culturais, isso tudo tem que ser feito pela Secretaria de Cultura. O CEPERJ não é um órgão para fazer isso. O CEPERJ é um órgão de estudo, é quase que o IBGE do Rio de Janeiro, né? Um órgão de pesquisa, de estudo, de reunir dados para embasar políticas públicas. O CEPERJ acabou virando cabide de emprego para indicação política de deputado. Claro que você tem indicações políticas na máquina governamental, isso não vou ser leviano nem moralista dizer que não tem que ter indicação política. Isso é desmerecer a política, é negar a política, né? Isso aí não vai fazer nunca. Claro que a gente prefere que as indicações políticas sejam técnicas também, né? Mas no caso do CEPERJ, nem técnica nem política foi totalmente eleitoreira, pior ainda. Então, o programa, e usaram uma verba que seria para com 30 milhões de reais para a cultura, quanto não daria para fazer, assim como para a educação, com projetos aí que saíram nesse CEPERJ. Cada vez mais a gente vê escândalos do CEPERJ com dinheiro retirado na boca do caixa. Então, a gente bateu nisso, foi no Ministério Público, foi no TCE para denunciar o Cultura para Todos, que a gente nunca ouviu falar enquanto Comissão de Cultura da LERJ. Perfeito. Voltando a essas questões mais genéricas, vou te perguntar como que você acredita que, enquanto deputado estadual, você deva se posicionar nesse cenário do Rio de Janeiro tão complexo e que tem passado cada vez por mais dificuldade. A gente tem aí vários governadores com problemas, né? Os últimos todos tiveram problemas, mas essa questão do legislativo que você também já relatou para a gente. Como deve se posicionar o deputado estadual nesse cenário atual do Rio de Janeiro? Pois é, eu acho que o papel de qualquer deputado, qualquer candidato, seja deputado, seja senador, seja governador, presidente, prioridade zero é o combate à fome, né? A gente não pode descansar, não pode fazer nada enquanto a gente não tiver políticas reais e eficazes de acabar com a fome no Rio de Janeiro e no Brasil. No Rio de Janeiro, hoje, segundo dados, a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas passando fome, que não conseguem fazer suas alimentações, abaixo da linha da pobreza. E a gente que tinha conseguido, no governo Lula, acabar com a fome no Brasil, tirar o Brasil do mapa da fome, a gente ter essa volta tão rápida de tanta gente na miséria, ainda mais depois do período pandêmico, durante e após o período pandêmico, eu acho que nesse momento não dá para descansar enquanto não tiver política de combate à fome. E não é isso, assim, minha vida parlamentar, eu tenho muita experiência no legislativo, acompanhando o Eliomar dentro do plenário, né? E uma boa relação com todos os deputados, todo mundo me respeita, eu tenho respeito por todos eles e tal, né? Mas minha função parlamentar, eu espero que seja daqui para frente com o Marcelo Freixo governador e eu tendo uma função de governo Marcelo Freixo, de liderança do governo Marcelo Freixo, porta-voz do Marcelo Freixo dentro da Assembleia Legislativa. Essa é a minha esperança e eu vou trabalhar muito para isso, me elegendo agora dia 2 e depois rodando o estado do Rio de Janeiro para ajudar a eleger o Marcelo Freixo governador. Então é isso, a gente vai ter uma função sendo
governo, e outra função, caso aconteça alguma coisa, de não ser governo. Mas eu acho que o combate à fome é a principal tarefa de qualquer pessoa que tem algum mínimo de sensibilidade social, de busca por justiça social e do mundo melhor para todo mundo. Não pode descansar enquanto tiver gente passando fome a esse nível, 3 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Pegando gancho nessa questão das dificuldades do Rio, a gente tem um problema muito sério que você fala muito a respeito, que é o transporte. Você já até falou mais ou menos aqui pra gente, né? E aí, inclusive, teve a CPI, tá tendo ainda, né? A CPI da Supervia, dos trens, que é um dos transportes mais utilizados pela população de baixa renda, né? Que infelizmente, tem sido muito deteriorado, né? E aí você tem propostas nesse sentido. Eu vou te pedir para explicar para o eleitor que propostas são essas, o que pode ser feito no sentido de melhorar o transporte público como um todo, mas especificamente o trem que a gente sabe que está passando por um grave, grave problema, né? Pois é, a gente viu, eu representei o Eliomar nessa CPI da Supervia enquanto estive como assessor dele, né? Fui a todas as visitas aos ramais, participei das audiências, e um pouco disso eu já trago pela minha experiência de ter coordenado a CPI que ele fez em 2018 na Alerj, uma CPI geral dos transportes, naquele momento que a gente teve vários empresários presos, deputados presos, por causa... A gente já tentou lá atrás, em 2013, fazer uma CPI quando ele era vereador, mas fomos literalmente atropelados pela máfia dos transportes, que na época comprou vereadores e não permitiu a CPI se concretizar, não permitiu que o Eliomar fosse presidente da CPI, não permitiu que houvesse uma composição justa para discutir naquele momento. Naquele momento tinha aquelas manifestações tão difusas e tão polêmicas de 2013. Sim, então, o Eliomar sempre foi o cara que tratou muito a questão dos transportes, veio em 2013, depois veio em 2013. A gente fez uma CPI que fez um ótimo diagnóstico sobre o transporte público no estado do Rio de Janeiro naquele momento, e com várias propostas de melhoria, como, por exemplo, você fazer a licitação da bilhetagem eletrônica. Até foi feita na prefeitura agora, mas você não pode ter a bilhetagem eletrônica do estado controlada pelas concessionárias. É a raposa tomando conta do galinheiro. E aí você não tem nenhum controle sobre o quanto de dinheiro entra através das passagens. Você dá essa concessão por tantos anos sem nenhum controle disso. No caso da Supervia, eles abandonaram completamente o sistema. A Supervia coloca a culpa no fato de não ter havido passageiros durante a pandemia, teria diminuído o número de passageiros. Claro, tem uma diminuição óbvia por algum momento, mas depois a coisa foi voltando ao normal. Mas só que aí a Supervia foi deixando o serviço pior, e aí hoje volta aquele velho assunto. A pessoa não pega o trem porque é ruim, ou o trem é ruim porque a pessoa não pega o trem. A Supervia já, outrora, o sistema de trens do Rio de Janeiro, outrora já carregou mais de 1 milhão de passageiros por dia. Hoje não consegue carregar 300 mil pessoas, 300 mil usuários. Eles têm a desculpa lá, toda hora, a desculpa do roubo de cabos para justificar as paradas, as interrupções, fechamento de ramais. A gente tem 12 estações tomadas pelo tráfico ou pela milícia, diretamente, assim. São estações, você entra lá, você tem tráfico, boca de fumo dentro da milícia, dentro da estação. Você tem moradias passando rente ao trilho do trem, sabe? Uma condição de vida desumana para aquela pessoa que mora ali, uma poluição sonora, uma poluição total, um risco pela vida das pessoas. Você tem distância do vão entre tem a plataforma em estações, sabe? A última vez peguei lá o ramal Belfor Roxo. Você tem estações que o nível é totalmente desnivelado. Você teve acidente, já teve a morte de uma pessoa, já teve algumas mortes, né? Mas recentemente, acho que em 2017, você teve a morte da Joana, lá na estação de São João de Meriti, Coelho da Graça. Foi uma tragédia, muito por causa desse desnível, e a gente atuou fiscalizando isso e deu subsídio para melhoria. A CPI dos trens conseguiu, por exemplo, durante a pandemia, eles pararam com o ramal Santa Cruz, que é o ramal Expresso, o Expresso Santa Cruz, na verdade. É o que eu pego, inclusive. Você pega onde, Expresso Santa Cruz? Na Central. E não tem mais Expresso. Então, mas voltou aos poucos, mas não voltou direito. Então, você tem várias situações ali que até agora não voltou, e você fica 3 horas, às vezes 2 horas e meia para conseguir chegar da Central a Santa Cruz, ou vice-versa.
Então, você não Sim, pode... Isso você vira uma bola de neve transversal a todas as áreas. Você diminui o emprego. Hoje saiu uma matéria, acho que no Yahoo, muito boa. Eu postei lá no meu Twitter, das pessoas, como as pessoas estão saindo 3 horas antes de casa para não perder o emprego. Isso vai afetar o emprego, afeta a cultura. Por exemplo, você não tem um transporte público de qualidade, você não pode ter um intercâmbio cultural no estado do Rio de Janeiro, entre a Baixada Fluminense, o jovem da Baixada via até o centro do Rio assistir um show, uma roda de samba e vice-versa. Tanta cultura, tanta potência cultural que a gente tem na Baixada Fluminense, rodas de rima, samba, funk, passinho, belezas naturais que você tem na Baixada, você tem na Zona Oeste, sabe, Parque do Medanha, você tem lá em Nova Iguaçu, você tem várias belezas naturais, você pode explorar o turismo, você pode explorar um trem turístico também para levar as pessoas para fazer um intercâmbio cultural na Baixada Fluminense com a capital. Então, isso você piora a questão da moradia, porque você tem áreas de moradia dentro da estação de trem. Então, eu acho que a gente tem que rediscutir a política de transporte como um todo, integrada, tem que ter integração tarifária entre os transportes metropolitanos e os transportes da capital, você pegar um trem, depois pegar um ônibus. Você acabou com o mergulhão da Praça 15. Isso fez sim. diminuir muito, por exemplo, o número de pessoas na barca. As barcas vivem o mesmo drama da Supervia, com perda de passageiros e você tendo serviço cada vez pior. Antigamente, você tinha barcas para Niterói na madrugada toda, pelo menos uma por hora ali. Hoje em dia você não tem mais. Antigamente você tinha um número de barcas ainda insuficiente, mas razoável para Paquetá. De 2020 para cá foi cortado mais da metade das barcas para Paquetá, sendo que aquele é o único meio de transporte daquela população que E é vive... turístico, né? Pois é, além de... Eu tenho uma ligação muito forte com Paquetá, meus avós moram lá, eu vou muito a Paquetá, vou muito para tocar nas rodas de samba, nas rodas de choro, vou lá para discutir política. Então, minha ligação com o Paquetá é muito grande. E eu fiz aqui na Assembleia, quando o Eliomar, quando teve o corte das barcas, do lado do Eliomar, estive do lado dele negociando junto com a Alerj. A Alerj chegou, a gente conseguiu, através do Eliomar e outros deputados, como Flávio Serafini, a gente conseguiu que a Alerj bancasse as barcas, sendo que não é função da Alerj fazer isso. E mesmo assim, a CCR não aceitou, porque disse que tinha uma decisão judicial absurda e irresponsável, que falava que tinha que cancelar as barcas para Paquetá. Eu conheço pelo menos 5 pessoas que se mudaram de Paquetá porque não tinha mais condições de se adequar aos novos horários. Ou você pega uma barca quando você vem todo dia para o continente trabalhar ou estudar, ou você vai pegar uma barca que vai te deixar 3 horas antes, ou você vai pegar uma que vai te deixar 2 horas depois do seu horário de trabalho ou de estudo. Muito complicado mesmo. Bom, vamos falar um pouco agora da questão da cultura, que também é outro assunto que você é bem atuante, né? E um dos seus projetos é a questão de fazer com que a Lei Aldir Blanc, tão discutida, né, ela passe a ser permanente. E tenha outros recursos também para os artistas, para a cultura em geral. No que consiste essas outras medidas e como seria esse processo da Lei Aldir Blanc ficar de forma permanente, né, e não somente nesse período de pandemia que a gente teve? Pois é, a Lei Aldir Blanc foi uma vitória, que foi uma vitória ali emergencial, né, naquele momento, a vitória conquistada ali no Congresso Nacional, uma grande articulação feita pela Jandira Fegali, pela Benedita da Silva, por vários outros deputados, que conseguiu essa verba emergencial para a cultura, porque a cultura foi o primeiro setor a parar e um dos últimos a voltar, né, Sim, para foi dos setores que cultura mais é emprego, sofreu cultura com a gera pandemia. renda, gera emprego, gera felicidade, gera desenvolvimento econômico, social, gera mais gente no transporte, gera segurança nas ruas quando você está em algum evento cultural. Então, cultura é transversal a tudo, né? E aí conseguiu-se essa verba, que foi a salvação de muitos artistas no Brasil todo. Mas, mais do que conseguir essa verba emergencial, entendeu-se que a Lei Aldir Blanc ela deveria ser permanente, como é, por exemplo, o SUS, como é o Fundeb, que são estruturas nacionais permanentes e descentralizadas de ação dentro de um setor, que no caso do SUS da saúde, no caso do Fundeb da educação, no caso da Lei Aldir Blanc da cultura. Então, a gente concebe a Lei Aldir Blanc como o Fundeb da cultura, né? Você vai ter a verba nacional que vai aos estados e municípios para descentralizar e você poder fazer fomento
de políticas culturais. Isso não é nenhum gênio que inventou isso, não é nenhum assim, não é nenhum gasto. Isso aí vai ser volta de dinheiro para os cofres públicos, dinheiro girando na economia. Está mais do que provado que a cultura, a economia criativa e a cultura geram muito emprego, geram muita renda, geram pelo menos 5, 6 milhões de empregos diretos no Brasil. Então, assim, e no Rio de Janeiro, que a gente tem... Rio de Janeiro é cultura, Rio de Janeiro respira cultura, Rio de Janeiro vive cultura em todas as esquinas, todos os lugares, na Baixada Fluminense, no interior, na capital, na Zona Oeste. Então, assim, a gente tem no Rio de Janeiro a possibilidade de você ter muito mais dar muito mais valor para a cultura e ter desenvolvimento a partir dela. A gente aqui no Rio de Janeiro só tem nos dados de 2021, o Estado do Rio de Janeiro só investiu 0,18% do seu orçamento na área de cultura, assim, um absurdo. Quanto para a segurança pública, por exemplo, direcionou 18%. E a gente vê essa política de segurança pública, necropolítica, que é enxugar gelo, matando jovem negro nas favelas, em vez de você fazer uma política de inteligência e com o braço social, que a cultura tem que ser uma das principais. A gente quer muito mais instrumentos, violão, cavaquinho, violino, pandeiro, microfone nas mãos dos jovens do que metralhador, do que fuzil, e que eles não sejam atingidos pelas balas e sim pelas notas musicais. Perfeito. Mas de que forma funcionaria esses parâmetros de uma lei Aldir Blanc de forma permanente? Seria mais ou menos nos moldes que foi no período emergencial? Seria mais ou menos isso? Sim, Ou existe uma proposta... A lei nacional aprovada, ela tem algumas variações só ali na escrita e tal, engloba outros setores, engloba outros setores dentro da cultura, gastronomia, técnicos e tal, mas sim, ela continua sendo o Bolsonaro está tentando vetar de novo, vetou, depois não fez a regulamentação da lei como deveria ter feito. Esperamos que, não sei como é que isso vai se dar daqui até a eleição, daqui até o fim desse martírio que a gente vive no Brasil, mas esperamos que com o governo Lula a gente tenha a Lei Aldir Blanc já realizada e que esse dinheiro venha para os estados e municípios. São 3,8 bilhões por ano, se não me engano, que virão para ajudar a fomentar a política de cultura em todo o Brasil. Ah, entendi. Então seria uma transferência de renda, né, do federal para os estados e municípios para incentivar a cultura, né? Seria dessa forma, então. Entendi, excelente. E aqui na LERJ, desculpa, só te cortando. Pode falar. A gente vai fiscalizar essas verbas que chegam para... Estão sendo aplicadas corretamente. A gente já, o Eliomar Coelho, conseguiu fazer vários... Quando teve a Lei Aldir Blanc, os gestores culturais dos estados e municípios, secretários, subsecretários, tem municípios que não têm secretaria de cultura, mas tem subsecretaria, a gente não tem nem no Brasil o Ministério da Cultura, mas alguns setores, alguns gestores ficaram meio perdidos, como é que esse dinheiro ia se dar, né? E a gente aqui na LERJ, através da Comissão de Cultura, ajudou muito a Secretaria de Estado, até com uma parceria, mesmo sendo um governo de oposição, a gente ajudou muito a fazer editais, a direcionar o dinheiro, a conseguir desburocratizar. Por exemplo, tinha várias certidões que o governo estava exigindo, que não eram necessárias, porque era uma transferência direta de dinheiro emergencial. A gente conseguiu uma vitória parcial, que ontem o Cláudio Castro vetou, que o governo do estado exige abrir uma conta no Bradesco para você receber as verbas de editais de cultura, de financiamentos, como foi a Lei Aldir Blanc e como são os outros editais. É um absurdo isso. O Bradesco demora para abrir a conta. Tem gente que fica 3 meses tentando abrir uma conta no Bradesco, não consegue. Hoje, com essa facilidade que a gente tem de abrir uma conta no celular, em qualquer banco digital, ou você ter a sua portabilidade para escolher seu banco, a gente não pode ficar refém de um banco só. Então, a gente aprovou essa lei, tirando essa obrigatoriedade. O governador soube ontem que o governador vetou a lei. Bom, vamos derrubar esse veto. O Eliomar vai fazer tudo para derrubar esse veto e esperamos que isso vire lei e isso dá um respiro maior, uma tranquilidade para os fazedores de cultura receberem seu dinheiro devido. Perfeito. Só para o eleitor entender, essa questão de ser Bradesco é porque o Bradesco é o banco que o Estado paga os servidores, é isso? Acho que o Bradesco é o banco... Eu não sei se deve ser o Bradesco. Na LERJ é o Itaú, mas o Bradesco é do Estado, acho que é o Bradesco mesmo. Acho que tem maior quantidade de
de contas, enfim. Mas hoje em dia tem a portabilidade, então a pessoa nem precisa ser Sim, obrigatória. sem dúvida, sem dúvida. É uma burocracia meramente desnecessária, né? Bom, falando um pouco de saúde agora, que também é um assunto que você fala bastante, né? Uma das questões que você fala muito é em relação a cumprir essa questão de fim das OS na saúde, que a gente sabe que gera inúmeros problemas. A gente está sempre com problema de OS na saúde. Há quem discuta que não seja só isso, mas qual é a sua proposta efetiva? Mais concursos públicos, tira as OS, ou tiraria para alguns setores e manteria outros? No que consiste, de fato, Pois é, essa medida? a gente viu o grande escândalo que deu a cassação daquele, que é aquela aberração que se chamou Wilson Witzel, o governador do Cláudio Castro, o governador que elegeu Cláudio Castro, e cujo Cláudio Castro nunca fez oposição a ele, nunca, mesmo nos momentos ali de cassação, nunca falou que discordava dele e do que ele fez, da corrupção que o Witzel fez na saúde. Então, a partir dali, a Alerj aprovou a lei do fim das OS de uma forma gradativa, com transições até não sei qual. Então, assim, acho que é 2026, se não me engano, até lá, 2023, 2026, se não me engano, ou até acabar o estado de calamidade. Então, a gente tem que ter uma empresa estatal de saúde que coordene os hospitais, que coordene as clínicas e que faça gestão disso. Os escândalos das OS são enormes. É uma terceirização que custa muito mais ao Estado você pagar para uma organização gerir um hospital que é público, né? Saúde não pode ser privatizada, saúde é coisa séria e a gente tem que estar. A gente viu na pandemia quem salvou vidas foram os profissionais da saúde públicas, principalmente, foram institutos públicos, a Fiocruz, o Butantan, todos os institutos de ciência. Então, a gente tem que trouxeram a vacina, que fizeram a distribuição da vacina. Então, a gente tem que ter a saúde como prioridade pública. Então, a lei das OS, a gente não sei como é que vai ser daqui para frente, você tem essa gradatividade aí para as OS saírem aos poucos da máquina estatal na saúde. Talvez em outras áreas, talvez a gente possa, eu acho que tem alguma defesa maior, bem ou mal, até na área da cultura, aqui ou acolá, você tem uma organização social cuidando, às vezes, do museu, de uma coisa ou outra, eu acho que pode ter sua discussão válida. Mas na área da saúde, eu acho que é mexer diretamente com vidas e o lucro não pode estar serviço acima das vidas na questão da saúde pública. Perfeito, Pratinha. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Sei que você está correndo com o final da campanha, né? A gente está aí há 3 dias das eleições, 3, 4 dias, não é isso? Então, imagino que esteja bem corrido para você. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite e estar falando aqui com o eleitor, né? Então, vou te dar esse último espaço, esse último momento, para você falar diretamente com o eleitor, dizer quais são as suas expectativas, o que o eleitor do Rio de Janeiro pode esperar caso você venha a ser eleito candidato a deputado estadual. Pois é, primeiro agradecer, Vanessa, todo mundo do Diário do Rio, todo mundo que está aí assistindo, que está assistindo, que é leitor do Diário do Rio. Agradecer de novo, obrigado pelo convite, meio em cima da hora, nem sabia que estava tendo essa discussão, senão eu já estaria mesmo me convidado antes para falar com vocês aqui. Mas obrigado, essa reta final também é muito importante, é nessa reta final que as pessoas decidem o voto, e eu que estou nas ruas todos os dias, nosso lema de campanha, Pratinho Incansável pelo Rio. Pratinho Incansável pelo Rio, e eu tenho rodado o estado do Rio de Janeiro todo, exatamente para levar essa candidatura que pode contribuir na cultura, no transporte público, na discussão da Baía de Guanabara, e contribuir levando o legado, a história de vida política do Eliomar Coelho, e que merece muito, um cara muito afetuoso, muito respeitado por todo mundo, inclusive pelos seus adversários. E Eliomar merece deixar esse legado para a política, e a gente merece, o Eliomar merece que a gente faça essa homenagem a ele, mantendo esse mandato. E o Marcelo Freixo, a gente precisa construir um grupo político em torno do Marcelo Freixo, e eu também estou me colocando nessa função de ser um porta-voz do Marcelo dentro da Alerj, levando a experiência também dele, que marcou vida, marcou história aqui na Alerj, com os mandatos dele de deputado, né? Foi o melhor deputado que a Alerj teve nos últimos anos. Então, vem com essa candidatura, com o apoio de muita gente boa. Claro que o apoio principal é o apoio do voto, a gente está disputando para valer. Já tem muita gente, às vezes, que diz
uns por ingenuidade, outros até por uma fé, né? Que o Pratinha está eleito, não precisa votar no Pratinha, vou votar em outro e tal, e tal, e tal. Mas isso não é verdade, eu nunca fui candidato antes, não tenho noção da votação que eu vou ter. A gente precisa de muito voto, o PSB está disputando ali para fazer 1 a 3 vagas, então tudo é possível acontecer. Tem vários outros candidatos bons também no PSB, em vários outros partidos. Então, cada voto na gente no 40013 é muito importante. A gente está na reta final, minha rede social está indo muito bem. Eu estou recebendo apoio muito de todos os lados, inesperados. João Bosco, por exemplo, que é o meu maior ídolo de música, de violão, de composição, parceiro do Aldir Blanc, me mandou um vídeo anteontem, inesperado, nunca tinha pedido para ele, nunca tinha conversado com ele sobre política, sobre eleição, recebi esse vídeo, então, recebendo carinhos por todos os lados, de gente boa, que quer construir isso, e acho que eu estou nessa missão aí com muita responsabilidade, com grande chance de vitória, precisando do voto de todos vocês na reta final. E vamos, claro, eleger Lula no primeiro turno para acabar com esse martírio no Brasil, essa coisa que passou e que a gente tem que extirpar da vida política, esse ódio. Cara, que enquanto tanta gente estava morrendo na pandemia, familiares seus, meus, de todo mundo conhece muita gente que morreu na pandemia, o cara estava lá fingindo que não respirava, de respeito total com a vida, fora que as questões econômicas, o preço de tudo, o bolso caro, tudo caro na feira, nos supermercados. Então, acho que a gente tem uma candidatura para contribuir com o desenvolvimento econômico, social, pela justiça social, pela cultura, por uma alegria, um afeto que o Rio de Janeiro precisa, e é isso que a gente quer construir aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Vanessa, obrigado a todo mundo, e estou à disposição sempre. Sigam lá no Instagram, Thiago Prata, sem H, se botar Pratinha já vai também. Siga aí no Twitter, que tem muita coisa. Perfeito, Pratinha. Novamente te agradeço por estar aqui com a gente compartilhando as suas ideias. Te desejo boa sorte, né? E a gente se vê brevemente para falar de política, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, gente. Valeu.